Quando eu cheguei, ele me mandou entrar e sentar. Eu sentei, ele estava sentado atrás da mesa dele. E ali ele levantou, foi até a porta e trancou a porta. Eu achei aquilo um pouco estranho, porque eu já tinha ido lá outras vezes e isso nunca tinha acontecido. Não era a primeira vez que eu ficava com ele sozinha, mas a porta estava sempre aberta, no máximo encostada, né? E era sempre para assuntos da igreja, para ele me pedir ajuda, coisas do tipo. Então, quando ele me chamou, eu achei estranho, mas era algo que acontecia, né? Só que quando ele trancou a porta, eu achei aquilo muito esquisito. Só que a coisa foi piorando muito, sabe? Ele começou a falar que eu já estava uma mulher, que ele me viu crescendo, que ele estava muito orgulhoso do caminho que eu estava tomando, né? Que sem mim aquela igreja não seria nada, que ele precisava de mim, que ele precisava da minha ajuda. E aí ele colocou a mão na minha mão e fez um carinho. Um carinho muito íntimo, um carinho que ele nunca tinha feito, um carinho que eu nunca vi ele fazendo em ninguém. Eu agradeci e tirei a minha mão, porque eu achei aquilo, sabe, um contato físico muito desnecessário. Quando ele viu que eu tirei a mão, ele meio que fechou a cara, ele estava em pé do meu lado, ele respirou fundo e sentou. E ali ele sentou na cadeira dele e perguntou: o meu toque te incomoda? O meu toque, ele é sagrado. Ele te incomoda? Te incomodou? Eu não entendi por que você tirou a mão. E aí eu fiquei totalmente sem graça, né? Porque ele era o padre, realmente. O toque do padre era sagrado. E eu falei: não, imagina, não me incomodou, né? Só porque eu me assustei, o senhor nunca fez um carinho na minha mão, mas me desculpe e tal. Gente, eu era totalmente, assim, religiosa, sabe? Ele se fez de ofendido, eu falei que pedia desculpa, né? Ele falou que tudo bem. Só que ele falou que aquilo ali tinha sido um pecado e que ele iria rezar por mim. Né? Ele levantou, botou a batina, né, de padre, botou lá todos os acessórios, pegou uma água benta, pediu para que eu levantasse, eu levantei e ele começou a rezar por mim, colocou a mão na minha cabeça, depois colocou a mão no meu ombro, eu de olho fechado, ele rezando, falando as coisas que, né, que eu já conhecia, Pai Nosso e tudo mais, não sei o que, e eu ali parada, pedindo perdão, entendendo que eu tinha, né, entendido mal, que eu tava interpretando aquilo mal, até que a mão dele saiu do ombro, foi pro meu braço, saiu do meu braço, foi pra minha cintura, e até que ele tentou pegar na minha parte íntima. Quando ele tentou pegar na minha parte íntima, eu dei um pulo e falei que isso aqui já era demais. Eu falei: você não pode me tocar ali. Eu não era nenhuma criança, eu tinha 15 anos, os meus pais tinham me ensinado que onde podia e não podia tocar. E ele mais uma vez falou que eu estava pecando porque o toque dele era sagrado. Eu falei que sagrado ou não, eu não aceitaria aquele toque. Ele começou a falar que era uma blasfêmia, eu comecei a chorar, pedindo pra ele abrir a porta, abrir a porta, abrir a porta, abrir a porta. Com muito custo ele abriu a porta, só que antes de eu sair, ele segurou no meu braço e falou que se eu contasse aquilo pra alguém, eu ia me arrepender, porque ninguém ia acreditar em mim, porque o toque dele era sagrado. Eu saí de lá direto pra delegacia e denunciei. Ligaram pros meus pais, os meus pais foram lá, nem os meus pais acreditaram em mim direito. Os meus pais ficaram o tempo todo perguntando se eu tinha certeza daquilo que eu tava falando, e eu falando que sim, que sim, que sim. Eles não tiveram muita escolha, a não ser prosseguir com uma denúncia. O padre negou, falou que eu tava inventando, né, que isso era um absurdo, que nunca tinha havido esse tipo de reclamação em relação a ele, e foi tanta pressão que os meus pais retiraram a queixa. Eu comecei a ser julgada pela cidade toda, comecei a ser perseguida, e eu tive que mudar de cidade, eu tive que morar em outro lugar, porque eu simplesmente não podia sair de casa. Até que um belo dia, a minha mãe me ligou desesperada.